Essa não foi uma batalha, foi uma demonstração. Quando Gojo enfrenta Jogo em Jujutsu, muita gente vê só a diferença absurda de poder, mas psicologicamente, essa cena estabelece a hierarquia do mundo inteiro, e Jogo nunca percebeu que já tinha perdido. Jogo nasce do medo humano dos desastres naturais. Ele entra na luta contra Gojo acreditando que está enfrentando apenas um obstáculo, mas Gojo nunca tinha entrado para vencer. Ele entra para ensinar, porque para Gojo, Jogo não é ameaça, é exemplo. Nessa luta a gente começa com os maiores medos de qualquer ser humano na Terra, e não é maldições e muito menos o Mahito, eu tô falando do CLT. O Gojo tá sendo levado pelo seu motorista e do nada, o mais forte lança para aqui. E coitado do motorista, ele já tá tão arisco que ele se assusta logo de cara e pensa que isso era um teste que o Gojo tava fazendo com ele. Isso já mostra o tipo de chefe que esse malfeitor é. Já não bastava fazer os únicos amigos vivos dele trabalhar pra bufar ele na luta contra o Sukuna, ele assusta o coitado dos motoristas dele. Por puro entretenimento. O jogo pula do meio dos arbustos e já parte pra cima do Gojo que nem tira sua venda. Ele cria isso é um vulcão, tá beleza? É um vulcão, tá? Isso aí que vocês estão vendo na sua tela é um vulcão, tá, seus mentes sujas? Talvez vocês nem tenham pensado nada e eu seja o mente suja do rolê. Ou melhor ainda, vamos colocar a culpa no Akutami. Ele é um mente suja por fazer um vulcão nesse formato, com essa cor e com essa forma de cuspir lava. Essa rajada destrói uma parte gigantesca do cenário, mas o Gojo, com a técnica do infinito, faz a lava nem encostar nele. E o Gojo já tinha ficado com essa cara de convencimento e, por favor, jogo, nunca mais faz essa cara, pelo amor de Deus. O Gojo analisa o jogo e que jogo de palavras, hein? Piadas, meus amigos. Piadas, hein? Jogo de palavras, Gojo, jogo... Tá bom, pode sair do vídeo se você não gostou então. E ao que tudo aparenta, o jogo nessa época estava mais forte que o Sukuna, que tinha engolido somente um dedo. O que faz a gente pensar, nossa, então vai ser uma grande luta que tá por vir, muitos vulcões suspeitos e lava. Afinal, o jogo tem um vulcão na cabeça e mexe com lava, né? Pra quebrar a expectativa de todo mundo, o Akutami faz ele lançar mosquitos, o Gojo enfrentando mosquitos. E sério, qual que é a pilha do Akutami com o Gojo enfrentando mosquitos, mano? Já não bastava o mosquito egípcio e agora o mosquito que o jogo lança neles, mano. E basicamente a carreira dele como garoto propaganda da SBP começou aqui. Seriam mosquitos as maiores maldições de todas? Tipo, eu entendo se eles forem. Sempre quando eu vou dormir essas maldições aparecem. Então os mosquitos explodem fazendo o Gojo ter que recuar. Nisso o jogo aproveita a oportunidade e transforma o Gojo em um cospobre de mula sem cabeça e explode ele de novo. Ele já não aprendeu que explosões e vulcões suspeitos não funcionam com ele, mas como maldições têm dificuldade de aprendizado, ele sai se achando de novo, só que dessa vez sem fazer essa cara maliciosa. Pelo menos isso ele aprendeu. Obrigado, jogo, por me livrar dessa visão insalubre. Mas apesar de tudo, o Gojo tá ali, pleno e sereno, então ele decide começar a explicar a técnica do infinito pro jogo, que fica meio arisco de início, mas o mais forte consegue convencer ele com a mais pura fofice dele. O que em termos leigos, existe uma barreira ao redor do Gojo que não deixa qualquer coisa que contém energia amaldiçoada passar. E basicamente o Gojo começa a pegar na mão do jogo e ele começa a falar manso com ele, o que deixa o jogo bem desconfortável, eu diria. O Gojo, qual foi, bro? Consentimento. O jogo pode ser uma maldição, mas não é não, meu parceiro. E ainda por cima, depois dessa pegada não consentida, ele dá um socão na boca do estômago do jogo e joga ele pra longe com um chute, só pra lançar um vermelho na cara dele. Nesse exato momento, Gojo vira o maior desmatador de toda a obra de Jujutsu. O Gojo, depois de chutar e meter pressão psicológica no coitado do jogo, ele novamente dá mais uma pegada sem o consentimento do coitado. Ele pega na cara dele e arrasta ele pelo mato. E dá pra ver pela cara desse safado que ele tava gostando de fazer isso. O jogo tem um flashback dele conversando com o Geto em uma cafeteria, que eu achei uma graça. Ninguém achou estranho um cabeça de vulcão e um homem claramente esquisito com problemas na cabeça conversando em um Starbucks. Só mais um dia normal da Coreia, ou Japão, sei lá onde se passa isso. Eu tô vendo um vulcão que parece uma bunda cuspindo lava. O jogo acorda, desnorteado, se perguntando aonde foi parar o Gojo, e ele tem sua resposta. O Gojo foi buscar o seu aluno, Yuji Itadori. Só pra humilhar mais ainda o coitado do jogo. Pare, Gojo, ele já está babando, pare. Aqui eles decidem dar uma de Naruto e ficar com os pés acima da água, e eu lembro muito bem que da época onde todo mundo falava que Jujutsu era uma cópia de Naruto por conta dos personagens e tal, e efeitos de cores e tudo mais também, eu aposto
que o Akutami viu essas críticas e desenhou isso no mangá só de sacanagem mesmo. Porque isso não teve nenhuma explicação, basicamente foi só Itadori falando, nossa, não estamos afundando, e só não teve 15 quadros explicando por que as moléculas de água estavam se retraindo devido ao infinito do Gojo ou algo assim. Ele só tá aí, só aconteceu. E basicamente é aqui que a humilhação de verdade começa, porque o Gojo começa a lutar não para sobreviver, mas para ensinar pro Itadori como funcionam os domínios. O jogo, para entrar mais ainda no personagem de exemplo, expande o domínio dele, então vem mais explicações sobre domínios e como se livrar deles. Basicamente, ou você repele ele com suas técnicas amaldiçoadas dentro do próprio domínio do adversário, ou você expande domínio dentro do domínio do adversário e o domínio mais forte ganha. Então o Gojo usa o vazio ilimitado. E meu Deus, cara, aqui eu senti muita pena do jogo, cara, porque ele só acorda do vazio ilimitado e ele só se pergunta o que tá acontecendo depois de ser humilhado, vermelhado, infinitado, ensinado, chutado e usado de exemplo. Ele ainda teve o cérebro transformado em geleia depois do infinito. Esse com certeza foi o pior dia do jogo, cara. E basicamente o vazio ilimitado é um domínio onde você recebe informações infinitas de formas infinitas que faz você ficar paralisado pelo tanto de informações infinitas que você recebe em tão poucos segundos infinitos. E o Gojo ainda vai ser filha da puta e vai farmar uma aura em cima dele. Ele fala que ele não foi com tudo que ele tinha, porque ele ainda precisava pegar umas informações com o jogo, então ele só arranca a cabeça do jogo, quebra o domínio dele, tanto do jogo quanto dele nisso. Antes que ele pudesse perguntar qualquer coisa pro jogo, o coitado cérebro moído, o Geto resgata o jogo e deixa o Satoru chupando o dedo, sem respostas e nada based. Finalmente alguém olhou e falou, você não farmará mais aura, alguém fez alguma coisa, finalmente. E assim acaba a luta desses dois. Quando o Gojo ativa o ilimitado e depois a expansão de domínio, não é só pra derrotar, é pra mostrar. Ele não precisa acabar rápido, ele escolhe demonstrar cada etapa. Psicologicamente, isso é devastador. Porque enquanto o jogo luta pela sobrevivência, o Gojo tá ensinando teoria. É nesse momento que o ego do jogo entra em colapso. Ele queria provar que era superior, mas descobre que nem tá na mesma categoria. Essa luta não serve para desenvolver jogo, serve para definir Gojo. Ela estabelece uma verdade perigosa. Quando alguém é forte demais, ele começa a se distanciar emocionalmente do mundo. Gojo não odeia jogo, não respeita jogo, ele simplesmente existe acima dele. E essa distância é o que constrói o mito, mas também planta a semente do isolamento. Porque ser o mais forte não significa ser compreendido, significa estar sozinho no topo. E talvez o verdadeiro peso de Gojo não seja o poder que ele carrega, mas o fato de que ninguém realmente pode alcançá-lo. Aqui o Gojo parecia inalcançável, intocável, acima de tudo e de todos. Mas a pergunta é, o que acontece quando o intocável encontra alguém do mesmo nível? Se você não viu ainda, eu já analisei Gojo contra Sukuna aqui no canal. Porque ali, a solidão do mais forte é colocada à prova de verdade. Então, deixa o seu like, se você acha que esse foi o auge do Gojo, e comenta aqui, o Gojo dessa luta contra o jogo venceria o Sukuna com a mesma confiança, ou ele subestimou o próprio destino?